Olá, gente querida do meu Brasil, é com imenso prazer que começo mais um programa Anselmo Mororó, com a participação da comentarista Sandra Sampaio, e hoje o nosso convidado especial é o Paulo Moura, estrategista político. Seja bem-vindo, amigo, tudo bom? Boa tarde, Anselmo, boa tarde, Sandra, boa tarde, seus telespectadores da TV Capital. É um prazer estar aqui em Fortaleza, visitando essa terra tão querida, né? E estou à sua disposição. Obrigado, Paulo. Sandra? É uma honra para a gente aqui da TV Capital tê-lo aqui na bancada. A gente está muito feliz e eu acho que muita gente vai aprender muita coisa. Eu, pelo menos, vou aprender muita coisa. Gente, só para vocês terem ideia, certo? O Paulo Moura, ele tem assim, um currículo exemplar, certo? Ele tem a pós-graduação em marketing político pela UFMG, né? Minas Gerais, não é isso? Brasil. Tem a especialização da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, professor visitante da George Washington University. Ele tem disciplina estratégia eleitoral e comunicação, experiência internacional em marketing político e comunicação governamental. Já atuou no México, França, Rússia, mais recente, agora em maio de 2019, na Itália, com a campanha para prefeito a convite do Partido Democrata Italiano. Então, mais uma coisa também, ele atua na atuação em diversas campanhas eleitorais majoritárias, como presidente, senador, governador, deputado federal e estadual. Esse é o homem que nós vamos agora colher informações. Isso é o currículo básico. É o currículo básico, viu, Anselmo Mororó? A primeira pergunta, Paulo, é o seguinte: de onde veio esse seu talento, certo? E esse seu trabalho de fazer esse seu excelente trabalho que você faz? De onde veio essa intuição? De onde veio? Foi estudando de infância para você ser o que você é hoje, amigo? Anselmo, eu devo isso muito aos meus pais. Os meus pais sempre estimularam todos nós, os meus irmãos, estudarmos, e desde cedo eu fui estimulado a aprender idiomas. Então eu estudei logo cedo, com 8 anos de idade, eu já falava inglês. E era estimulado a estudar inglês e espanhol. Meu pai dizia que quem falava um idioma só não falava nada. E a partir daí, logicamente, eu tive o desafio, não é, de ingressar numa formação acadêmica. Eu tive a felicidade de ter sido aceito nas universidades. Na universidade, por exemplo, da UFMG, fui o laureado da turma. Depois teve o convite, a oportunidade de estudar em Harvard, nos Estados Unidos. E tenho assim, a origem disso, Anselmo, é sempre estudo. O estudo, e eu diria para todos aqueles que querem ingressar nessa profissão, é muito estudo. Não existe nada, não existe atalhos. Existe muito esforço, muita dedicação, mas a certeza de que vale muito a pena. Paulo, uma pergunta que o telespectador gostaria de saber antes de começar o nosso programa, certo? Para quem já sabe, tudo bem, mas uma grande parte não sabe. Qual é a diferença de um estrategista político e um cientista político, amigo? Excelente pergunta, Anselmo. São 3 categorias, né? Nós temos o cientista político, que ele estuda ciências sociais e ele tem uma atuação muito acadêmica. Ele vai trabalhar com pesquisas de opinião, análise eleitoral, prognósticos eleitorais, e ele tem o seu papel dentro de uma campanha eleitoral. Depois nós temos os chamados marqueteiros. Os marqueteiros são aqueles profissionais que estudaram marketing político, tem o seu papel e a sua importância. Depois a gente tem também aí agora os estrategistas, né, políticos. Infelizmente no Brasil ainda não tem nenhuma instituição formando profissionais nessa área de estratégia política, mas eu diria que ele é a combinação dessas duas competências. Ele tanto tem a ambiência, o conhecimento da ciência política, de todos os dados, ele consegue elaborar um roteiro de pesquisa, ele consegue analisar uma pesquisa, mas ele tem também a experiência e a competência para tratar isso, como converter esses dados na comunicação que o marqueteiro tem.
E o teu conhecimento, ele veio das universidades ou do teu dia a dia do teu trabalho? São duas áreas, não é? Você tem a formação acadêmica e a oportunidade de ter uma experiência de mercado. Eu tive a felicidade, obviamente, e talento também para conquistar isso, que foi fazer todo o uso que a academia me deu, junto com as oportunidades de mercado que surgiram para mim. Parabéns, parabéns. Paulo, e aí você agora está aqui no Ceará, está aqui em Fortaleza, chegou há pouco. As conversas, como é que tá? Você já deu uma estudada nos nossos pré-candidatos a governador? Então, Sandra, primeiro eu quero dizer assim mais uma vez da minha satisfação de estar aqui no Ceará, em Fortaleza, não é? Vir a Fortaleza é algo muito tranquilo e muito prazeroso, porque o cearense, de uma forma geral, ele tem uma característica muito interessante, que é a forma acolhedora como ele recebe as pessoas. Então isso deixa a nossa vinda para cá algo muito fácil. Com relação aos contatos, na verdade, eu já estava devendo essa visita aqui a Fortaleza. Foram iniciados alguns contatos em Brasília, não é? Eu sempre estou em Brasília, mas eu estava devendo essa vinda aqui. Quando eu consegui finalmente ver uma agenda, um espaço na agenda. Estou aqui hoje, cheguei ontem, já tive alguns encontros. Hoje e amanhã eu sigo novamente as minhas viagens, mas a gente está avançando com alguns contatos importantes. É uma boa pergunta. Paulo, vamos assim direto a um assunto que toda a população, nosso telespectador, nosso povo fiel de Deus que nos assiste aí, já estão vendo, eles já vislumbram pelas redes sociais, pelas televisões, seja qual for o meio de comunicação, mas já está acenando de que existem 4 candidatos aqui no nosso estado do Ceará. 4 excelentes candidatos. Então, entre esses 4 que já foram anunciados, é difícil até às vezes a gente saber se é fake news ou não, mas foram publicados nas redes sociais, seria o nosso senador Cid Gomes, certo? O nosso ex-prefeito Roberto Cláudio, o nosso ex-secretário e também deputado Mauro Benevides e o nosso capitão Fagner. E eu acho que você, como um homem do conhecimento, deve saber que vamos usar o termo aí de computação, essa configuração é forte. Ela é uma configuração forte, homens de peso, que têm o conhecimento, têm o saber do que vão enfrentar. Como é que você vê a nossa futura, ou deslumbra o que poderia acontecer no nosso cenário político para o governo das próximas eleições? Bom, Anselmo, eu acho que essa colocação que você fez desses 4 nomes, não são nomes extremamente competitivos. Alguns deles um pouco menos trabalhado que outro, mas na análise que eu fiz inicial, lógico que eu tenho mantido contato com grupos ligados a alguns deles, não é? E a gente tem visto assim, analisado. Na verdade, a gente está num período de análise de viabilidade desses contatos. Porque no nosso caso, Anselmo e Sandra, é muito importante resultado. Então, para a gente que não tem nenhuma relação política e ideológica com nenhum grupo, a gente está aí num processo de conversa, de tratativa, mas são 4 nomes que eu já tenho analisado nas pesquisas primárias, com muito potencial eleitoral. O público cearense, o eleitorado cearense é extremamente politizado, então são pessoas que demandam um trabalho profissional. Esse período agora, que é o período da pré-campanha, é um período extremamente importante, porque é nesse momento onde se prepara alguns dos casos aí que eu falei. Você desenvolve um pouco mais a capacidade deles de comunicação para que eles possam realmente saírem maior do que entraram nesse pleito eleitoral. Então tem uma pré-campanha da pré-campanha? Então, Sandra, é importante a gente esclarecer para os telespectadores da TV Capital o seguinte: nós temos o período eleitoral, que ele compreende o que a parte jurídica permite, que são de 45 dias,
E tudo que antecede esse momento é chamado por nós, profissionais do meio, de pré-campanha. Essa pré-campanha, ela é mais importante até do que a própria campanha. Até porque você tem mais tempo, é onde você faz todo o planejamento, você faz toda a estratégia desenvolvida nesse período, porque na campanha propriamente dita é quando você vai executar tudo que foi pensado, tudo que foi planejado nesse momento da pré-campanha. A gente sempre diz que campanhas eleitorais são vencidas por aqueles grupos que erram menos. Muito bom, muito bom. Paulo, nos comente aqui, nos diga aqui do teu histórico, por onde você passou, quais foram as campanhas que você já trabalhou no país ou em alguns estados, certo? Algumas pessoas que você já ajudou a chegar à política, né? A ser um eleitor. Então, Anselmo, era importante a gente esclarecer para os seus telespectadores que existem dois tipos de trabalho. Existe o marketing eleitoral, que é o que cuida da eleição, e tem o marketing político, que cuida depois dele eleito. Então, depois dele eleito, também é um trabalho que a gente desenvolve na área de construção, de reposicionamento, para melhorar a capacidade dele de comunicação. Nesse caso especificamente, a gente já atua junto ao governo do Piauí, através do governador Wellington Dias, do Partido dos Trabalhadores, há quase 2 anos. Nós estamos cuidando da imagem dele, da estratégia, e é um trabalho que tem dado para a gente muito prazer e muito orgulho de estarmos com ele durante esse tempo. Isso é um exemplo de marketing político, não é? A gente tem também agora exemplos de marketing eleitoral, onde a gente já atuou em estados como Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal, Maranhão. Então, todos esses são estados onde a gente passou e a gente tem trabalhado o marketing eleitoral. Também em Tocantins agora. Você trabalhou um candidato a presidente na época, não? A gente fez uma atuação no governo, na campanha lá na França, do presidente francês Nicolas Sarkozy. Aqui no Brasil nós já fizemos também atividades para o ex-candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. E lá fora nós fizemos 3 participações. Né? Nós tivemos a participação na França, tivemos a participação no México. No México nós fizemos 7 campanhas para governador. E na Rússia nós tivemos também um trabalho não eleitoral, mas um trabalho de reposicionamento de imagem com o atual presidente Putin. Paulo, e agora as redes sociais, né? As redes sociais hoje não adianta, os candidatos têm que ter redes sociais, seja ela Twitter, Instagram, Facebook, até o TikTok, né? A gente vê os candidatos no TikTok. Rede social, ela bem feita ou sendo mal feita, ela vai impulsionar ou vai colocar para baixo um candidato? Sandra, essa é uma pergunta importante porque é um fato irreversível. Porém, a gente precisa esclarecer que ter um canal em qualquer uma dessas redes não significa muita coisa. Muito pelo contrário. Estar presente nas redes sociais não significa que você está dialogando nem conectado com o eleitorado. Daí a importância de você ter um trabalho profissional para que em cada um desses canais você tenha uma linguagem própria. Você possa se comunicar dentro, você citou o TikTok. O TikTok hoje talvez é um dos canais mais novos agora da atualidade, mas que tem uma forma própria de se comunicar, tem uma linguagem, tem um jeito próprio. E tudo isso o profissional de marketing precisa levar em consideração na hora de desenvolver essa estratégia. Então eu diria para você, sobretudo nesse momento de pré-campanha, é imprescindível um trabalho bem feito em todos os canais das redes sociais, seja ele qual for, porém adequando a linguagem e ao formato adequado para o público que você quer atingir. Paulo, e na sua opinião, como é que fica ainda, já que você falou a Sandra falou nas redes sociais, e você respondeu muito bem, e como é que ficam os canais tradicionais, que são as rádios, AM, FM e as televisões aberta ou fechada também? Ela exerce um papel na influência do eleitor? Extremamente importante, necessário e não há conflito. Muito pelo contrário.
A rádio, por exemplo, é uma ferramenta extremamente importante que tem uma capilaridade gigantesca, muitas vezes até imensurável, não é? A televisão aberta ou a televisão fechada também, você tem toda uma capacidade de convencimento. Então são canais de comunicação importantes que devem ser utilizados de forma inteligente, com estratégia, com planejamento e com um objetivo bem definido. As redes sociais, elas não substituem os canais tradicionais, assim também como os canais tradicionais não substituem as redes sociais. Importantíssimo. Agora, eu vou dar assim, uma saída da nossa entrevista e falar um pouco, né? E depois você dá um parecer. Eu acredito que a nossa sociedade, Paulo, hoje o nosso contexto brasileiro está muito desacreditado nos políticos que os representam em Brasília. Se elegem na base com um discurso e quando chega em Brasília, eles tomam partido para o partido deles. Eles defendem o partido deles, votando em conjunto e muitas vezes esquecendo a necessidade daquele eleitor, daquela comunidade, daquele bairro que ele procurou, pegou na mão, abraçou, beijou aquele senhorzinho, aquela senhorinha e fez aquelas promessas e disse tudo o que o povo e aquela região, aquela cidade queria escutar dele. Mas quando chega em Brasília, troca totalmente o discurso. E com isso, no passado, não se entendia, não tinha-se esse conhecimento. Hoje, com as redes sociais, com o Instagram, com o Facebook, com o TikTok, hoje, se eu fizer uma candidatura e dizer que vou fazer isso, e quando chegar em Brasília eu votar contra o meu eleitor, hoje imediatamente o povo sabe da hipocrisia, o povo sabe da contradição, disse uma coisa e fez outra. Então, resumindo, Paulo, o povo está insatisfeito. Você acredita que nessas próximas eleições os nossos representantes em Brasília terão uma resposta da sociedade ou o brasileiro vai continuar cego? Excelente pergunta, Anselmo. Primeiro, era importante a gente esclarecer que o voto ideológico, partidário, ele praticamente é impossível no Brasil por conta do quantitativo de partidos existentes. A gente tem partidos demais. Se você fizer aqui uma consulta junto com os seus telespectadores, você vai ver que muitos deles não conseguem enumerar todos os partidos, né? É um exercício difícil de alguém realizar. Esse número enorme de partidos faz com que haja uma fragmentação e as pessoas votam na pessoa, não votam no partido. Então esse é o primeiro problema. O segundo problema, e aí você está se referindo a Brasília, eu estou entendendo que você está tratando de deputados federais, né? Os deputados federais ou os deputados estaduais, eles se elegem com uma bandeira, né? Representando uma determinada categoria. Eles não se elegem defendendo projetos, ao contrário de governador e prefeito. Então eles se elegem, alguns representando classes, como militar. Então você tem lá um candidato que representa os militares. No esporte, você tem alguém que representa alguém da área do esporte, né? Então, esses candidatos, é lógico que muitas das vezes, quando eles se elegem e chegam em Brasília, eles se deparam com outra situação. Eles votam em bloco. Então, o partido tem um líder que orienta os seus deputados daquele partido como votar. Então, muitas das vezes, o parlamentar até gostaria de se posicionar um pouco diferente, mas ele recebe uma orientação do partido em quem votar. É lógico que ele tem total autonomia, mas ele quase sempre faz a opção de votar em harmonia com a orientação do partido. O partido diz como é que o partido vai votar, então ele vota conforme a orientação do partido. Esse é um ponto importante para esclarecer. Um outro ponto importante para esclarecer é que o povo brasileiro, agora, com as suas redes sociais, eles são protagonistas dos seus próprios interesses, eles cobram mesmo. E isso é muito bom.
É muito bom que isso seja cobrado, é muito bom que o povo brasileiro, seja ele o mais humilde ou o mais abastado, todos eles têm os seus canais, eles se comunicam e precisam ser respeitados. Não é? Eu sempre digo que a população brasileira, a cada eleição, vai se tornando mais exigente. E a resposta será dada nessas próximas eleições, Anselmo. A gente tem aí uma previsão de um índice de renovação o mais baixo da história das eleições. Vai ser impressionante. Eu também concordo com você, Paulo. Vai ter muita diferença nessas próximas eleições. E falando nas eleições, a gente vai ter presidente, governo, Senado, deputados. Existe uma diferença muito grande entre uma campanha, digamos, de deputado federal para uma campanha de governador? Sim, existe, Sandra. Existe uma diferença gigante, não é? Primeiro pela área de abrangência e pelo próprio escopo, né? Pelo formato da campanha. Uma campanha para majoritária, que a gente chama, que é qual? Presidente e governador e senador, são campanhas que tratam com projetos. O que você vai fazer na área de educação, o que você vai fazer para resolver o problema do desemprego, o que você vai fazer para o problema dos preços altos, né? Da inflação. Então, são questões ali que estão dentro da agenda do eleitor que precisam ser tratadas ao longo da campanha. Quando você fala de campanhas proporcionais são, nesse próximo mandato, nesse próximo pleito, será para deputado estadual e deputado federal. Nesse caso aí são bandeiras, que a gente chama bandeiras. O que é que ele representa? Então, logicamente, é uma comunicação extremamente objetiva e direcionado para isso. A exemplo, se você é um candidato a deputado federal e aí o seu marqueteiro, você está fazendo um trabalho profissional e você é da área, por exemplo, do esporte. Então a gente tem aqui como exemplo o senador Romário. Romário foi um caso clássico de um ex-jogador da seleção brasileira que utilizou a bandeira do esporte, né, de forma inteligente e se elegeu senador, inclusive. Após ele assumir, ele aí ampliou a sua bandeira para trabalhar com crianças e pessoas com necessidades especiais, até porque ele tem na sua família uma filha com síndrome de Down. Então aí ele descobriu um outro potencial, descobriu um outro caminho. Isso são bandeiras que devem ser trabalhadas da forma aonde você possa utilizar da melhor forma a capacidade de comunicação e que seja conectado com a sua realidade, né? Então isso é muito importante. Paulo, a pergunta é a seguinte, as candidaturas, certo, para governador, deputado estadual, deputado federal, das próximas eleições, elas vão ter o mesmo perfil das eleições passadas, depois que nós passamos aí por essa pandemia, pela essa controvérsias aí de divisão de águas aí de partidos, ou nós teremos aí uma nova campanha, vamos dizer assim, digitalizada, modernizada, diferenciada do que já se foi usada no passado? Anselmo, eu entendo que nenhuma campanha é igual à outra. Cada campanha ela acontece num cenário, num contexto, e tudo isso deve ser observado por quem trabalha nisso e quem também se candidata a isso. As eleições passadas, que aconteceu em 2020 para prefeito e vereador, foi uma campanha num momento muito delicado, onde o mundo inteiro enfrentava uma pandemia que ceifaram várias vidas, né? Então houve um formato de tratar com as pessoas e com o eleitorado muito diferente. Eu acredito que essas próximas eleições têm, obviamente, uma influência da anterior, aonde a agenda desse candidato deve trazer muito mais o sentimento de empatia, né, de respeito às questões humanas que são muito importantes e que em outras épocas foi mais negligenciada. Muito bom. Sandra, que pena que já está acabando, Anselmo. Não, a gente precisava de dois blocos aqui com o Paulo. Mas nós temos que perguntar ao Paulo, sei, né, que todos querem saber, o seu parecer do cenário nacional. Como é que você vê hoje, certo, como brasileiro também, não só como estrategista, mas como é que você vê o nosso cenário político nacional? Para onde o nosso
a nossa nação está caminhando? Para onde o povo brasileiro está indo? Bom, eu acho uma pergunta extremamente importante. Nós temos aí já colocado duas situações, o candidato da situação, que é o atual presidente, não é? E do lado, no campo da oposição, um ex-presidente que está à frente em todas as pesquisas, apontando aí uma polarização. Com isso, eu não quero dizer, Anselmo, que não, na minha avaliação técnica não haja espaço para uma terceira via, entendendo que terceira via não tem nada a ver com o terceiro colocado nas pesquisas. Tem muito a ver com o desejo da sociedade. E eu percebo, nas análises que a gente faz, uma oposição extremamente fragmentada. Então a gente tem ali outros nomes que estão tentando se posicionar, mas talvez por um equívoco estratégico não estão conseguindo crescer porque elas estão competindo entre si. Então tem uma oposição ali fragmentada com vários nomes e nenhum deles ainda se posicionando como uma terceira via. A terceira via tem muito mais a ver com a agenda do que com o nome. Terceira via tem a ver com o desejo da sociedade e um nome que seja fora desse ambiente político. Alguém que possa trazer uma agenda conectada com os anseios, com as preocupações, que sejam totalmente diferentes do que está sendo colocado aí, que é uma disputa ideológica. Muito bom. Sandra, o tempo realmente ficou curto. Paulo, queria ter mais tempo, certo, para nós conversarmos aqui e falar mais para o povo que nos assiste, para levar o conhecimento político para que nós possamos transformar esse país melhor ainda do que já é. Eu costumo dizer que o Brasil é um país riquíssimo com um povo pobre e nós temos que reverter isso daí. Não reverter transformando o país pobre, no bom sentido, que o povo deve ficar tão rico quanto o país é. Então, eu agradeço a sua presença aqui. Acho que levamos informações para o nosso telespectador que está nos assistindo e que Deus nos abençoe e que você continue sendo esse grande estrategista político que você é, que abençoe a sua trajetória, ainda que seja um cara novo, tem muitas eleições aí para frente para decidir, certo? Anselmo, fico honrado com a sua presença aqui, né, Sandra? Sim. Anselmo, eu queria agradecer pela oportunidade, agradecer à TV Capital pela generosidade do convite, dizer que é um prazer participar desse programa. Fico muito honrado pelo carinho com que eu fui recebido aqui na TV. Agradecer a Sandra a gentileza das perguntas, dizer para a Sandra e para o Anselmo que é sempre muito bom participar de momentos como esse com perguntas inteligentes. Facilita muito a nossa vida. Dizer para os seus telespectadores do meu apreço a todos vocês, desejando que vocês tenham um período agora importante, que na hora de escolher os seus candidatos, vocês escolham aquele que melhor representa os interesses de vocês. Estou à disposição, mais uma vez obrigado ao povo cearense por me acolher de forma tão carinhosa e que vocês fiquem com Deus. Muito obrigado, Paulo. E aqui finalizo mais um programa cheio de esperança no coração. Um forte abraço a todos os brasileiros e até o próximo programa, Anselmo Mororó.